Vamos agora direto ao Tribunal Regional Eleitoral. O repórter Clebson Lustosa conversa com o presidente do TRE fazendo um balanço sobre as eleições de 2018 no Piauí. Clebson. Olá, Nádia, mais uma vez, bom dia para você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Nádia, o que a gente observou nessa eleição do dia 28, as eleições do segundo turno, foi algo diferente do que aconteceu no primeiro turno. A eleição correu mais rápido, não tinha fila em muitos locais de sessão. A gente lembra que o Piauí tem mais de 3.500 locais de votação, distribuídos em 82 zonas eleitorais. E para a gente ter mais informações acerca desse balanço desse segundo turno das eleições, a gente conversa a partir de agora com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o presidente Sebastião Ribeiro Martins. Presidente, em relação a alguns municípios, algumas pessoas foram pegas filmando o voto na urna eletrônica. O senhor poderia citar para a gente que cidade foi registrada essa ocorrência? Bom dia. Bom dia. Inicialmente eu quero dizer que o processo eleitoral no Piauí transcorreu de forma tranquila. Então nós fazemos um balanço bastante positivo das eleições, sobretudo agora no segundo turno, quando as filas, não houve filas, e mesmo com o mesmo processo de biometria. Agora, com relação a essas ocorrências, são ocorrências pequenas, corriqueiras. Houve em Parnaíba 3 prisões que o eleitor, ao votar, ao se dirigir à cabine de votação, ele fotografou o seu voto. Isso é crime eleitoral, o Código Eleitoral proíbe você divulgar o sigilo do seu voto. Esses eleitores foram conduzidos à delegacia de polícia para ser lavrado um TCO, que é um crime de menor potencial ofensivo. Agora, houve um fato inusitado aqui no estado do Piauí, foi na cidade de Massapê, ali próximo à região de Jaicós. Um eleitor, ao votar, ele colocou cola na tecla número 7 e na tecla em branco, ou seja, impossibilitando assim que o eleitor seguinte conseguisse votar. Mas essa urna foi substituída imediatamente, pelo presidente da sessão comunicou ao cartório, e o eleitor será processado. É um crime, aí sim, é um crime grave, um crime contra uma destruição à urna eletrônica, um equipamento eletrônico da Justiça Eleitoral. A urna eletrônica é um símbolo da democracia, é o símbolo da cidadania. Nós temos que respeitar a democracia, e no regime democrático o que prevalece é a vontade da maioria dos eleitores expresso nas urnas. Falando de substituição de urna, nessa eleição, presidente, houve muitos casos que foi preciso substituir as urnas eletrônicas? Não, neste segundo turno nós tivemos apenas 59 urnas que foram substituídas por problemas mecânicos. No primeiro turno foram mais de 90. E para você ter uma ideia, nas eleições de 2014 foram substituídas 149 urnas. E agora, no segundo turno, apenas 59 urnas. O que demonstra, mais uma vez, que a urna eletrônica é segura, é confiável. Inclusive, foi atestada agora pela presidente da comissão lá da OEA, que são observadores internacionais, que acompanharam todo o processo eleitoral brasileiro, desde a logística da distribuição das urnas, o processo de votação e de apuração. Então, a comissão internacional da OEA esteve em Brasília, acompanhou todo o processo eleitoral e atestou que a urna eletrônica brasileira é confiável e segura. E nós vemos aí o resultado das eleições, refletindo exatamente as pesquisas eleitorais, conforme foram divulgadas amplamente pela imprensa. O senhor nos explicava também que teve município que teve dificuldade no sentido de que teve queda de energia, houve municípios também no Piauí que teve chuva durante o início da eleição. É verdade. No início da votação, a nossa preocupação não era mais nem com as filas, mas nós tivemos informações do sul do estado, na cidade de Avelino Lopes e Bom Jesus, choveu bastante no início da manhã. Estivemos aqui com o presidente da CEPISA, aliás, o novo presidente da CEPISA é a empresa já privatizada, ele me disse que restabeleceu imediatamente a energia elétrica naquelas cidades. Mas no final da votação, já na apuração à noite, tivemos também problemas com a urna na região de Escurrais, no Cerrado. Uma sessão eleitoral muito distante, choveu bastante e demorou um pouco o presidente da sessão levar a mídia digital para a cidade mais próxima para transmitir para os computadores do Tribunal Regional Eleitoral. Ok, presidente, eu queria agradecer pelas informações e pela entrevista, mas mesmo diante desse probleminha que teve nessa cidade, Nádia, por volta de 6h40 da noite já tinha sido apurado 80% das urnas no Piauí. Então, assim, esse segundo turno, tanto a eleição, o transcorrer das eleições nos locais de votação, como também a apuração foi bastante rápida. Eu volto com você. Tranquilo, realmente. Eu queria, inclusive, parabenizar
toda a equipe do Tribunal Regional Eleitoral, na presença aí, Clebson, do presidente, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, pela condução do processo esse ano de 2018 no Piauí. Parabéns a todos aí da Justiça Eleitoral. Obrigada, Clebson Lustosa. E a gente separou aqui alguns números da votação aqui no Piauí, das principais cidades, como foi o resultado da votação, o Piauí que deu essa expressiva votação ao candidato do PT, Fernando Haddad. Então, nós separamos aqui por cidades, quais são as cidades onde os candidatos tiveram os desempenhos mais consideráveis com relação ao número de votos, né, dados a ele. Parnaíba é o nosso segundo maior colégio eleitoral. O candidato Jair Bolsonaro obteve 37,49% contra 62,51% dos votos dados a Fernando Haddad. Em Floriano, Bolsonaro só obteve 23,92% e Fernando Haddad 71,27%. Nós tivemos picos, Jair Bolsonaro 25,26% e Fernando Haddad 74,74%. Na cidade de Piripiri, Bolsonaro 24,52% e Fernando Haddad 75,48%. Em Bom Jesus, Bolsonaro 29,43% e Haddad 70,57%. E na cidade de Teresina, Bolsonaro 37,27% e Fernando Haddad 62,73% são as maiores cidades. Nós separamos aqui para você ter uma ideia de como votaram os piauienses.